Boa noite, mais uma terça-feira, estamos aqui de volta e feliz por quem estar aí ao vivo nesse momento acompanhando a nossa live, né? E também quem não assistir hoje, depois fica no ar, você pode assistir também. E quem puder pode compartilhar. Hoje é dia 28 de fevereiro, né? O último dia do mês, porque todo mundo sabe, né, que fevereiro é fevereiro e não tem 29, nem 30, nem 31. Hoje é 28 e acabou. E amanhã é dia primeiro, né? Quero agradecer ao Sidney Soares aí, que está sempre dando essa força para nós. Inclusive, a gente comentou semana passada e logo, logo a gente vai lançar um livro dele pela editora de Cupé, que é histórias boas, que tenho certeza que muitos vão gostar. E logo, logo a gente vai divulgando cada vez mais esse trabalho desse antropólogo aí, que está sempre dando força para nós, né? Bom, hoje é um dia muito importante, porque ontem foi dia 27. Dia 27 começou um grande festival lá em São José do Rio Preto, uma cidade do interior de São Paulo, né, uma grande cidade conhecida pelo estado e no Brasil. E eu estou muito feliz porque nesse grande festival eu vou ser homenageado, né? Então, por isso, amanhã estou indo para lá, né? Estarei indo para lá para a gente poder divulgar, né? Falar um pouco sobre a literatura infantil, também comentar um pouco sobre a literatura mais para adulto, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho de cada. Então, vocês estão vendo aí, acompanhando pelas redes sociais, esse grande festival, onde tem a foto ali que já tem livros meus lá também que podem ser comprados, já deixamos lá com a Carol. Então, eu fico muito feliz porque a gente ser homenageado é um grande reconhecimento, né, para a gente, porque a gente sabe que publicar livro não é fácil, divulgar não é fácil. Então, como eu comecei há muitos anos atrás, em 1984, uma época difícil, onde a gente não trabalhava como a tecnologia trabalha-se hoje, né? Então, foi uma época muito difícil, mas foi passando o tempo, muitas lutas, muitas divulgações, e hoje a gente vê o reconhecimento. Então, eu quero agradecer a Carol, que está nessa coordenação aí, né? Carol Manzato, e ela que está coordenando esse evento. E nesse evento, que começou ontem, tem a participação de vários escritores também, contadores de história, onde eles estão mostrando vários assuntos. Inclusive, uma das pessoas fala sobre o meu livro, O Presente de Jaci Terê. Depois vai ter outros que vai falar sobre a própria Carol, que vai falar sobre, falou antes sobre a minha pessoa, né, sobre minha trajetória, né? E ali começa em 1993, o primeiro livro que eu publiquei, mas eu iniciei a escrita em 1984, então foi 10 anos batalhando para tentar publicar o primeiro livro, né? Então são muitos anos escrevendo e tentando divulgar, inclusive o Sidney Soares que está ajudando nós nesse trabalho, foi uma pessoa que me ajudou muito a divulgar meus livros, né? Quando eu, em 2000 eu estava na aldeia Cotu, resolvi publicar livros independentes, e ele foi uma pessoa que me ajudou a divulgar para que a gente pudesse fazer um jeito que esse livro chegasse nas escolas, nas professores, né? E hoje, graças a Deus, eh, as coisas mudaram, alguns livros meus publicados, tenho editora, tenho, tenho 3 livros na editora Panda Books, tenho um livro na editora Urutau, tenho um livro na editora Peirópolis, tenho um livro na editora Evoluir, tenho um livro na editora Global, tenho um livro na editora DCL, tenho um livro na que mais? Editora, FTD, e assim vai indo, né? E também tem um livro na editora de Ecopé, que é a editora que a gente criou aqui para poder publicar o nosso trabalho, né? Então, isso é maravilhoso, porque o ano passado eu fui homenageado lá na cidade de Ribeirão Preto, e dessa vez estou sendo homenageado agora em São José do Rio Preto, né? Então, cidades vizinhas, olha, Alcide, como eu fui, o homem é técnico, por isso que é bom a pessoa que é especialista em tecnologia, né? Olha lá, o Saci Verdadeiro, a mulher que virou Urutau, Tecoá conhecendo uma aldeia indígena, o presente de Jati de Aterê, Tecoá conhecendo uma aldeia indígena, a volta de Tuncã, as fichadas de outros contos guaranis, Tumpamirim, o pequeno guerreiro, ajuda do Saci, Verá o contador de história, né? E tem mais, Jerequara a morte de Cretã, O Saci Verdadeiro, 500 anos de angústia, que é um livro de poesia,
e assim vai indo, né? Então, vocês veem a trajetória, são muitos anos, né? Então, para quem pensa que foi tudo assim fácil, né? Não foi fácil, foi uma luta, né? Arandu e Manguaré estaria também. Então, foi muitos anos de luta, porque a gente tem que trabalhar muito para que a gente possa conscientizar a sociedade através da literatura nativa. E hoje eu fico contente porque a gente sabe que muitos professores no Brasil usam nossas obras para ter conhecimento sobre a questão indígena, porque a questão indígena, falando da questão indígena, tem ali um livro, As Obras de Decupé, um escritor guarani. Esse livro é de um amigo meu chamado Paulo Vitor, que é um antropólogo, que esteve lá na aldeia e na época ele falou assim, "Não, ele queria fazer mestrado sobre as suas obras." E aí ele fez esse livro aí que ficou belíssimo, né? E a literatura nativa é isso. A gente, quando iniciou a escrita, a gente não sabia o que fazer, né? Porque a gente não tinha experiência. Então eu comecei naquela época que não havia ainda muitos escritores, estava iniciando. Então era uma dificuldade muito grande, porque eu sempre falei que a escritora nunca teve, não deu apoio para nós, porque eles queriam publicar só livros de antropólogos, né? E no português a gente seria um pé de chinelo para eles, né? Então foi uma época muito difícil. E hoje a gente vê que as próprias editoras reconhecem o trabalho da gente, valorizam. Então por isso eles publicaram algumas obras minhas e de outros autores também, né? Inclusive, os meus filhos também já lançaram livro comigo, são escritores. E tem vários escritores indígenas no Brasil, né? Tem a Jovina Aranhu, que é Caingangue, tem a Vangri Caingangue também, que tem livros publicados, tem o Iaguaré, Ailton Krenak, Marcos Serena. Então, são muitos no Brasil, né? Eliane Potiguara, que é uma grande poetisa, escreve muito bem, sempre acompanho o trabalho dela, que a gente se conhece há muitos anos, desde a época, quando eu era garoto, ela já sabia que eu era escritor, mas era uma luta, ela sabia a dificuldade que é publicar um livro, né? Então a gente está aí publicando e a gente tem que escrever muita história, principalmente sobre os problemas sociais, porque a gente sabe que o Brasil, o que mais tem é problema. Então o Brasil começou o problema em 1500 e ele não acaba. Então por isso que é importante a literatura nativa, para que a gente possa conscientizar a sociedade e as pessoas entenderem, né? Temos cultura e temos problemas. Então, a cultura mostra através da literatura nativa, um conto juvenil, às vezes, ou história crítica para mostrar problemas que acontecem desde 1500, porque o Brasil foi invadido, todo mundo sabe, né? Então, tem que acabar essa história de dizer que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então, através da literatura, nós vamos os professores e eles vão começando a entender e falar para as crianças que o Brasil foi invadido, né? Então, por isso que nossos parentes sofrem desde aquela época, né? Então, por isso que a gente tem que lutar, e a literatura é uma das grandes armas, né? Então, por isso que, se hoje estão fazendo uma homenagem a mim, é porque hoje as pessoas estão entendendo a nossa literatura. Se estão me valorizando, estão valorizando todos os povos indígenas, porque a sociedade na indígena, eles têm um preconceito diferente, né? Então, se o índio faz uma coisa errada, daí eles falam que os índios são assim. Então, eu acredito que se um índio mostra uma coisa boa, então eles vão pensar também que são todos os índios, né? Então, esse reconhecimento em São José do Rio Preto, eu fico feliz porque todos os povos indígenas serão valorizados em cima desse trabalho que está sendo feito lá, né? Então, é um festival muito importante, que começou ontem e vai até o dia 4, né? Então, quem é da região de São José do Rio Preto ou cidade próxima, tenta verificar a programação e vai lá, porque são muitos trabalhos o dia todo, né? Com contações de história, outros escritores falando, e vão para poder saber bastante coisas. Né? Eu e a Jovina vamos para lá, né? Então a gente vai sair amanhã cedo e vamos chegar lá e vamos conhecer outros escritores que estão falando sobre mim, né? Então, agradeço a todos aí que acompanham o nosso trabalho. E também, depois, quem não assistiu agora, depois assista e depois compartilha, manda para outras pessoas, né? Inclusive, então, a presença minha lá, que eu vou amanhã, então, dia 3 a minha palestra,
né, onde eu vou ser homenageado às 19 horas. E daí vai ter a participação da Jovina Aranguin, que é caingangue, e ela também é escritora, né? Então, é importante as pessoas entenderem que não é só nós, homens, que somos escritores indígenas. Tem várias mulheres no Brasil, né? Então, quem for lá nessa palestra, nesse evento, vai conhecer a Jovina e vai ter a oportunidade dela contar um livro que ela publicou aqui comigo, na nossa editora, a editora de Copé, um livro chamado Casa de Passagem, a Luta das Mulheres Indígenas, né? Então, é um livro interessante, porque a gente mostra uma conquista muito forte que a gente teve que lutar aqui em Curitiba para poder reabrir a Casa de Passagem, que é um local onde os indígenas podem passar alguns dias, né, para que eles vêm vender artesanato, e daí precisa de um lugar para tomar banho, dormir, comer, então, Casa de Passagem é isso. E daí, por isso, a gente resolveu escrever esse livro para poder mostrar como foi difícil essa reabertura, né? Então, por isso, a gente escreveu. Então, literatura é isso. Literatura nativa é mostrar a história, mas mostrar a realidade também. Então, a gente mostra essa realidade através desse livro. Então, a edição está esgotada agora, que a gente terminou de vender esse livro, mas a gente vai ver se em breve a gente vai fazer mais uma edição nova para poder mostrar o trabalho dela. Então, inclusive, quem sabe a gente chegando na José do Rio Preto, se tiver alguma editora também, a gente fazer contato e vamos mostrar trabalhos nossos também lá para publicar livros com eles também, né? Porque a gente tem que escrever cada vez mais e publicar mais para que a gente possa ser reconhecido, valorizado e fazer com que a sociedade acabe com o preconceito, né? Então, para acabar esse preconceito, estude a literatura nativa, né? São muitos autores, inclusive o, eu e a Joaquim vamos conhecer para lá, mas também vai outro, que não está aqui em Curitiba, que vai o meu filho, Dico Camirim, que é que é cantor também, né? Vai cantar, e amanhã cedo ele vai para lá, né? A gente estava pensando em levar o Verá, mas como o Verá tem esse compromisso, a gente pensou no Diego Pé. O Diego Pé também é escritor, então é um jeito dele mostrar o trabalho dele, né? Que ele já começou a escrever cedo e cantar cedo, né? Então ele vai estar comigo amanhã, para que a gente possamos fazer essa apresentação de cântico guarani, né? Então, inclusive, eu estou com o livro Literatura Nativa em Família, onde a gente vai levar para mostrar para o público também, que é um livro que eu escrevi com textos meus e dos meus filhos, né? E o Dico Pé é um deles também que tem essa história nesse livro. Então, quem puder estar lá presente vai ter a oportunidade de conhecer esse cantor e escritor, né? Então, não é o Operá, é o Dico Pé Mirim, tá bom? O Dico Pé é o caçula. Então, ele já fez algumas apresentações. O ano passado, a gente fez uma apresentação com ele, que eu fui convidado para ir para a Bienal em São Paulo. E ele teve a oportunidade de estar comigo e cantar também, né? Então agora a gente vai, ele foi convidado para cantar em São José do Rio Preto nesse festival Pauzinho, tá bom? Então é isso, gente. O tempo é curto, não adianta falar muita coisa, o importante é a gente falar o resumo principal, né? Mostrar tudo isso. Então o assunto hoje era falar sobre esse grande festival que está acontecendo e quem tiver a oportunidade vai acompanhando, quem estiver longe, né, de outra cidade ou até estado, mas você pode acompanhar algumas coisas pelas redes sociais, tá bom? Então, o livro de Copé, mais uma vez, terça-feira, e terça-feira que vem a gente tenta ver um tema novo para que a gente possa continuar falando. E viva a literatura nativa! Então, procure minhas obras que você pode adquirir e conhecer um pouco sobre os meus trabalhos, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.